Você está pensando em fazer uma área de olericultura? Algumas dúvidas podem surgir no decorrer do percurso, principalmente com relação a variedades, questões climáticas. Durante esse vídeo nós vamos fazer algumas explanações para você. Mas antes disso, se inscreve em nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos ao vídeo. Antes de nós falarmos de variedades, vamos falar de segmentos. Segmentos, aí nós podemos classificar as diferentes espécies dentro de cada segmento de mercado onde a gente pode atuar. Exemplo, temos a alface americana, a alface crespa, a alface mimosa, temos as couve-flor, temos os brócolis, todo o ciclo de olericultura que a gente pode estar trabalhando dentro da sua região. O mais importante, você tem que entender qual que é o mercado, o que ele busca, para você conseguir plantar o segmento correto e atender lá na frente o seu consumidor, o seu cliente. Um exemplo que nós temos aqui na região da Serra é uma crescente de alguns segmentos específicos, que são as especialidades. Aí nós temos os mini pimentões, os pimentões block, que são aqueles um pouco menor no formato mais quadrado. Aí a gente tem o segmento de repolho coração de boi, que ele é um pouco diferente, com um adocicado um pouco maior. São os diferentes segmentos onde a gente pode estar explorando. Temos também a questão, quando falamos de especialidades, aí a gente tem os tomate grape, que são algumas espécies cultivadas dentro de estufas, com um valor agregado um tanto mais alto, em função do manejo nele empenhado. Então, tenho aqui em minhas mãos 3 diferentes variedades de alface. Aí nós partimos de que cada uma delas é para um determinado período do ano. E aí a gente pode fazer algumas ressalvas, não só com relação às alfaces, mas com relação a um couve-flor, a um brócoli. Aí a gente tem que, na hora de fazer o plantio, pesquisar quais são as tolerâncias, as resistências de cada material. Quando falamos no segmento de alfaces, a gente pode diferenciar essas 3 variedades pelos períodos de semeio e plantio durante o ano. É importante observar aqui na região sul, principalmente no período de inverno, onde a gente tem um alto índice de chuva e frio. Aí nós vamos, nas 3 opções que a gente tem em mãos, escolher exatamente a que vai suportar melhor essas temperaturas. Aí nós podemos falar dessa variedade, que é a alface americana Piedade. Esse material é indicado para inverno. E os outros 2? Qual é a época e o período? Aí nós podemos destacar os outros 2 materiais, que é a Satico e a Ludmilla. Satico a gente vai posicionar ela principalmente mais na questão verão, onde nós temos um volume de chuva, mas nós temos calor. Aí nós estamos falando de um material com alta tolerância à bactéria. Aqui no sul, nós também temos um problema dentro das áreas de cultivo de crucíferas. Quando eu falo de crucíferas, eu falo de couve-flor, brócolis, e aí tem algumas observações importantes que a gente pode fazer, que vão melhorar o nosso cultivo significativamente. São algumas variedades com alta tolerância à hérnia das crucíferas. Mas, em final, o que é essa hérnia das crucíferas? A hérnia das crucíferas vai atacar a raiz da planta, fazendo com que ela não termine o ciclo. Muitas vezes ela morre precocemente, não produzindo o que se esperava do cultivar. Em alguns casos, nós temos áreas onde se perde 80%, 90% da produção. Vejam bem a importância da gente estudar cada cultivar e cada época e período de semeio e plantio durante o ano. Uma questão também muito importante que a gente tem que salientar é saber entender o nosso solo, porque muitas vezes a variedade em si, ela não vai entregar tudo aquilo se a gente não sabe o que a gente tem no solo, pois sabemos que todas as plantas, elas se alimentam pela raiz. A gente tem que dar um alimento nobre para ela, na quantidade certa e na época certa.
que aí nós vamos conseguir atender às expectativas da planta e dessa forma ela vai produzir ao máximo. A gente falou de vários aspectos, mas a gente tem que lembrar alguns deles que são muito importantes. Por exemplo, quando a gente fala em algumas variedades, nós temos que observar o período determinado do plantio do ano de cada uma. Por quê? Porque algumas têm uma tolerância maior a míldio, uma tolerância maior à bactéria, a queima de borda, que em algumas regiões afeta e muito a questão do aspecto visual da planta. A gente tem que entender se o nosso segmento de mercado ele quer uma planta de cabeça fechada ou uma planta aberta, no caso da alface americana. Nós temos que entender também alguns aspectos relacionados a crucíferas. Quando eu falo de crucíferas, eu falo de couve-flor e brócolis. Temos que entender se ela tem uma tolerância à hérnia, se ela tem uma tolerância maior à bactéria que pode ocorrer. Mas tudo isso tem que estar ligado ao nosso solo. Nós temos que levantar um histórico dele. Temos que entender dele o que ele tem ali, através dos meios disponíveis. Outra questão muito importante também, que nós temos que falar, é o monitoramento do nosso clima. Claro, em algumas épocas do ano e em diferentes anos, ele oscila, mas a gente tem que obedecer principalmente aos níveis pluviométricos, quando choveu, qual que é a previsão de chuva, de um ano, de um período, qual que é a nossa altitude. Se a gente está numa altitude onde a temperatura média da noite é mais alta que uma outra altitude que, por exemplo, é 50 metros, 40 metros, isso influencia e muito na escolha de uma variedade para ser cultivada dentro daquela região. Outra curiosidade também que a gente tem que levar a conhecimento do produtor, que hoje o viverista utiliza muito, é a questão da semente peletizada. As empresas demandam um certo investimento para entregar um máximo de germinação de cada semente peletizada, onde ocorre principalmente a peletização em alfaces. Por quê? Ali você consegue ter uma uniformidade de germinação e entrega de planta lá na lavoura, que é uma consequência da germinação, da boa germinação, que é a uniformidade de planta. Couve-flor, brócolis, tem peletização? Não. Por quê? Porque muitas vezes, e é a real necessidade, a semente da alface ela é muito pequena. Aí ela acaba ganhando essa peletização, que é um prime. Esse prime vai ajudar dentro dos aspectos que nós falamos. Então, muitas vezes, o produtor recebe a muda lá na frente, sem ter o conhecimento de que ela é peletizada. Mas é uma questão que a gente tem que abordar, pois influencia e muito na questão de produtividade lá na lavoura. Mas Ederson, você falou de peletização, e o que é a peletização? Peletização, aqui são sementes peletizadas, se a gente pegar uma delas e fazer o rompimento do prime, ela vai aparecer a semente da alface que estava dentro da peletização. Todas são assim, cada pellet possui uma semente dentro vamos dizer assim, do envolto de prime. Cada empresa pode ser que se adeque a uma cor diferente, o que não vai influenciar, mas o que vai influenciar vai ser como ela é feita essa peletização. Quando falamos nos amplos aspectos que nós comentamos nesse vídeo, gostaria que vocês levassem esses 4 tópicos para a lavoura de vocês. O segmento de mercado. Qual que é o segmento que você quer atuar? Ele é um segmento de alface americana? Ele é um segmento de tomate longa-vida? Ele é um segmento de couve-flor, brócolis? Eu posso diversificar isso e atingir o meu público a partir dessa condição que eu criei. Quando eu falo em condição, eu também tenho que observar as condições climáticas da minha região. Elas vão me favorecer a qual variedade dentro do ano? Uma com uma característica de tolerância a míldio, tolerância ao ídio, à bactéria, à hérnia,
se eu identificar imediatamente no meu solo que ele tem hérnia, eu tenho que ir atrás de um cultivar de variedade de couve-flor que tenha essa característica empenhado na genética do material. São esses 4 aspectos, esses 4 tópicos que vão ajudar você muito na sua produtividade. E o mercado é consequência para você, porque você vai ter um produto de alta qualidade, onde você vai entregar para o seu consumidor o máximo que você fez, a sua máxima produtividade. Para você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Assim, durante o decorrer do ano, nós vamos estar lançando vários vídeos, onde nós vamos falar sobre manejo, época de plantio, tudo isso dentro do nosso cenário que a gente atua, que é o HF. O HF hoje é uma cultura muito presente aqui na Serra e a gente acredita muito nele. Então, se inscreva no nosso canal, sugestões de vídeo também são bem-vindas.